Bom dia a todos. Vamos começar o nosso culto. Vamos fazer uma oração para começar o culto? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por este dia maravilhoso. Obrigado pelo Senhor estar aqui conosco. Obrigado pelo Senhor cuidar de nossas famílias. E aqueles que também não puderam vir, que o Senhor possa guardá-los. Que o Senhor cuide daqueles que estão doentes, ó Pai, e cura-os, Pai querido, de todo mal. For problema de respiração, problema de dor de cabeça, o que quer que seja, Pai. Coloca a tua mão agora, Senhor, e cura cada um deles, Pai. Que o Senhor possa tomar conta, principalmente do Luquinhas, que passou mal, foi para o hospital esse fim de semana. Que o Senhor possa, Pai, curá-lo de todo mal e que o Senhor possa dar a ele saúde perfeita, Pai. Peço também que o Senhor possa abençoar, Pai querido, aqueles que não podem vir. Que o Senhor também os abençoe em suas casas. Que eles tenham, Senhor, a tua paz, a nossa comunhão também. E que recebam, Senhor querido, o calor, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa realmente abençoá-los e que eles estejam também em paz. E que o Senhor possa abençoar suas casas, suas famílias também, Pai. Peço que o Senhor possa estar conosco agora. Fala conosco, que o Senhor possa nos abençoar também neste momento. E que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, em nossas vidas, santificando o nosso lar, santificando nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, eu te peço, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é bondoso e amoroso, Pai. E na cruz o Senhor realmente nos perdoou, Pai. Quero te agradecer por isso e te louvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos louvar o Senhor e vamos ficar de pé para louvar o Senhor?
acende o fogo em mim. Recebi um novo coração do Pai. Desculpem. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vou pedir para você sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, abençoar o seu irmão. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Com a próxima música, a gente pode trazer os seus dízimos e ofertas aqui no gasofilácio. Eu queria pedir perdão para os irmãos, que faz já outros 2 cultos que eu vim aqui, né? E eu esqueci disso. Eu não lembrava, faz tempo que eu não vim aqui presencialmente. Eu esqueci que tinha um momento de ofertas e dízimos, né? Mas o principal disso tudo é a gente só deve trazer ao Senhor o que realmente o Senhor colocar no nosso coração, né?
nada de forçado, ninguém realmente... O Senhor não precisa do nosso dinheiro, né? Ele quer que a gente faça isso com sinceridade de coração e com alegria. Amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. O seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada oferta, cada dízimo que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Senhor, de contribuir, Senhor, com a tua obra, de devolver um pouco para ti, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia em nosso lar, Senhor. E o Senhor também, Pai, tem cuidado das nossas vidas, nossa família. O Senhor tem nos dado, Senhor, um lar onde a tua paz reina, Senhor. Queremos pedir que o Senhor abençoe todas as famílias da tua igreja, Pai. Que cada um possa ter, Senhor,
trabalho, cada um possa ter o seu sustento. E aqueles, ó Pai, que estão com falta de emprego, o Senhor possa abrir as portas de emprego. Aqueles, ó Pai, que trabalham por conta, estão com falta de serviço, que o Senhor abra, Senhor, janelas do céu e possa o serviço aparecer, Senhor, para que teus servos possam dormir em paz. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre também a educação dos nossos filhos, que o Senhor possa dar a cada um deles, ó Pai, condições de crescer, de ser bem educado, de ser bem instruído, Pai, e que tudo isso possa também te louvar, Pai. Queremos pedir que o Senhor abençoe também a tua igreja, para que a tua igreja possa honrar com seus compromissos também, ó Pai querido, e que a gente não dê mau testemunho em lugar nenhum, Senhor, mas que a tua igreja possa sempre, ó Pai, ser benquista entre a comunidade, entre a população, e ser vista, Senhor, realmente como o Senhor quer que seja visto, Pai. Um lugar realmente que honra o teu nome, um lugar, Senhor, que cumpre suas obrigações. Nós queremos te louvar, te agradecer por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Papai querido. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Senhor, te louvamos por este momento, Pai querido, e pedimos que o Senhor possa trazer a tua palavra sobre nós agora, que o Senhor possa usar o teu servo, Pastor Jorge, para que fale através do teu Espírito Santo, Pai. Quebra, Senhor, toda barreira espiritual, quebra, Senhor, toda barreira dos nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente agora, nosso coração, para que a tua palavra possa penetrar, Senhor, e realmente ser plantada em terra boa, que possa produzir frutos, ó Pai, a 100 por 1, e que o Senhor possa ser engrandecido em nossas vidas também, Pai querido. Que a gente possa produzir frutos, ó Pai, e que esses frutos possam tornar o teu reino, Pai, como novas vidas, novas pessoas, ó Pai, que te conheçam e que possam ser salvos também, Pai querido. Pedimos que o Senhor possa nos usar também como servos, ó Pai, ministros que levam o teu evangelho, Senhor, de uma forma ou de outra, como testemunho, como palavra, Senhor, ou simplesmente como amigos, mas que o Senhor possa nos usar, Senhor querido, em todo momento, para que a tua palavra seja pregada e novas pessoas possam ser salvas, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe em especial este bairro, Senhor querido. Traz aqui, ó Pai, a tua salvação. Traz aqui, ó Pai querido, a tua libertação. Nós queremos pedir, Senhor, pela tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias
em 1 Coríntios capítulo 6. São assuntos que nós temos tratado desde o capítulo 5, que fala sobre a imoralidade sexual. Nós estamos tratando desse assunto dentro da igreja. E como biblicamente nós temos que ter um entendimento claro, que aqueles que estão atrás da cruz, aqueles que vivem dentro da igreja é domínio de Deus, aqueles que estão fora é domínio de Satanás. Então nós temos falado isso no capítulo 5, sobre disciplina da igreja. Então, quando nós nos comparamos às pessoas do mundo, tá? A maneira como eles reagem à conduta da igreja, tá? Nós não podemos nos misturar, tá? Não podemos deixar nos influenciar pelos de fora, pelos que são do mundo, e influenciar aqueles que passaram pela cruz, aqueles que são convertidos, e nós temos muitas vezes esse entendimento errado, que a disciplina é severa demais, né? Não deve ser assim. Mas nós estamos vendo o quê? Qual o conceito? Quem é que está realmente no domínio? Quem é? Nós estamos vivendo no domínio de Deus. A igreja está vivendo no domínio de Deus. Essa mensagem do capítulo 5 de 1 Coríntios, tá? Foi uma das mensagens que até hoje há visualizações. E eu pensei, disciplina, ninguém quer saber disso, né? Vai assim, poxa, não está acontecendo comigo, não está acontecendo, não tem nada a ver com isso. Mas, de alguma forma, tem despertado, tá? Até hoje de manhã tinha 106 visualizações. 106 visualizações, tá? Então, eu acho que, de certa forma, foi um interesse que dentro da igreja, né? Parece que não há uma instrução bíblica, um ensino bíblico claro, tá? Então, Paulo, quando ele fala isso, fala assim, é claro, é isso, está ali, tá? Então, nós que rodeamos tudo e tentamos contornar essa maneira como Deus trata a sua igreja, como Deus cuida da sua igreja. E quando cuida, ele disciplina. O segundo momento, o capítulo 6, onde o Lucas, ele pregou na semana passada, então, falando sobre a questão da integridade cristã. Tá? Ele fala que quando um cristão abre mão da sua integridade, ele põe em jogo a integridade do cristianismo. Tá? Paulo trata deste assunto aqui, então foi no capítulo 6, versículos 1 a 11, e nós encontramos então 3 ditados populares que resumem essa questão da integridade cristã, ok? Então, a integridade cristã é o cartão de visita da igreja. É o cartão de visita da igreja. Então, a comunidade, como nós vivemos, a maneira como a comunidade vive, é um cartão de visita. As pessoas lá fora falam, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Tá? Então, Paulo fala muito a questão de comunidade, de viver como comunidade, como irmãos, como família. Tá? E nós aprendemos no nosso reduto que é eu e Deus, é eu e minha família, tá? Mas não tem aquela entendimento de que é eu e a comunidade, eu, Deus e a comunidade, tá? Então, no relacionamento com Deus, lá no livro de Gênesis, fala claramente sobre isso. Eu, mas Deus, eu estou sozinho. Tá? Para ser completo no seu relacionamento que Deus nos deu, é eu e Deus e o meu irmão, e a comunidade. É isso que desde o livro de Gênesis, Deus tenta ensinar para nós. E no capítulo 6 aqui, ele fala que 3 ditados que falam sobre esse cartão de visita que a comunidade cristã tem que mostrar aqui na sociedade, no seu bairro. Primeiro 3 ditados populares que resumem essa questão. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, que nós falamos no domingo, o Lucas falou no domingo passado. Qual o problema? A incoerência, tá? Entre essa vida, o status dos coríntios em Cristo e o seu estilo de vida não bate.
tá? A sua posição em Cristo e o estilo de vida dos coríntios não bate. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Então, seu estilo, a integridade dos cristãos está comprometida quando aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos não bate, tá? Então, integridade corrompida. E segundo ponto, venha a nós tudo e ao vosso reino nada. Mostrando a causa. Qual que é a causa do problema? Os coríntios não estavam tão preocupados com o reino de Deus, quanto estavam preocupados consigo mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eles não estavam preocupados com o reino de Deus, estavam preocupados consigo mesmo. Ok? E terceiro roupa suja se lava em casa, mostrando a solução para esse problema. Questões que envolvem a integridade dos cristãos devem ser tratadas no limite da igreja, nos tribunais eclesiásticos. Como é que vocês têm um problema dentro da igreja e vocês vão levar para o tribunal humano? Vocês estão no domínio de Deus. Por que vocês não resolvem entre vocês? Do que ficar levando todo o problema que vocês têm dentro da igreja com o seu irmão, você leva no tribunal humano. Se vocês estão no domínio de Deus, como é que vocês querem misturar as coisas? E qual vai ser o exemplo de vocês? E como é que as pessoas vão ver? Peraí, a igreja está passando por esse tipo de problema? Eles não se resolvem, tá? E traz para nós aqui, do mundo, quer dizer, no modo de pensar de Paulo, vocês estão levando para o mundo, que estão sob o domínio de Satanás, vocês estão querendo levar os seus problemas dentro da igreja? E Paulo fala isso, assim, poxa, vocês são crucificados, vocês são uma turma que realmente são separados por Deus. E as questões que acontecem dentro da igreja, vocês têm que resolver entre vocês. Não fique levando isso aí lá fora, não. Porque o cartão de visita fica manchado. O cartão de visita de vocês fica manchado. A integridade cristã é colocada por água abaixo. E aí então entra o capítulo 6, que eu vou terminar o capítulo 6 agora, no versículos 12 até 20. Queria terminar o capítulo 6 hoje com vocês. E durante essa semana nós teremos os grupos pequenos que nós vamos estar conversando sobre o capítulo 6. Tá? Então eu deixei já para os coordenadores uma orientação, as perguntas e como vai ser trabalhado então os grupos pequenos nessa semana. Ok? No capítulo 6, nos versículos 12 a 20, tá? Nós temos então sobre a questão do pecado sexual. Será que vale tudo mesmo? Será que nós temos essa liberdade? Recebemos essa liberdade de fazer todas as coisas do jeito que nós queremos? Vamos ver. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados
por alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto que na igreja entra muita liberdade, tá? E como é que, por isso que eu gosto de 1 Coríntios, porque ele esclarece, tá? As coisas que há muito tempo nós ouvimos dentro da igreja, tá? E nós ouvimos de uma forma que nós vemos a prática disso de uma forma bastante liberal, tá? E como é que Paulo vê isso? Ok? Ok, essa carta de Paulo aos Coríntios tem pecado para tudo quanto é lado, tá? E nós não devemos esquecer que a cidade de Corinto é uma cidade do pecado, a cidade da imoralidade. Ela tem, porque tinha sacerdotisas por toda a cidade que se prostituíam, tá? Então, nós temos isso, assim, que um viajante, alguém que viesse para a cidade, saberia que teria facilmente uma noite de prazer. Mas tinha aqueles que dentro deles falavam assim, não, eu estou cansado disso. Você não tem algo mais? Será que E principalmente entre os cristãos, aqueles que se convertiam, peraí, tem alguma coisa a mais. Tem aquelas pessoas que buscavam alguma coisa a mais além disso. Tá? Então, Paulo aqui, principalmente em Corinto, ele fala muito sobre a questão da imoralidade, sobre a questão do pecado sexual. Eu quero usar eu tenho escolhido dentre os textos, tá? O versículo que fala sobre, dá um resumo para a gente no nosso pensamento, para a gente organizar, do que pegar todo o texto, eu pego 2 ou 3 versículos para a gente ter esse entendimento, a base do nosso entendimento. Versículo 18 a 20, ele fala assim, fujam da imoralidade sexual. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Nós estamos falando sobre o corpo, nosso corpo físico, tá? E esse entendimento que vem de forma errada a nós nos dias de hoje. Então, nós temos que a grande questão aqui que Paulo está falando a respeito dessa questão do pecado sexual, tá? Ele fala isso de uma forma muito clara para nós e esse ensino leva-nos realmente a pensar na nossa vida cristã, atrás da cruz de Cristo, de quem nós somos, qual a nossa posição em Cristo Jesus, tá? Então, no trecho que nós estudamos, no versículos 6 a 12, Paulo está aqui, tá, combatendo uma heresia do gnosticismo, não sei se vocês já ouviram falar, que andava na boca dos coríntios. Foi uma das heresias que se espalhou no meio da filosofia e também no meio cristão. Os gnósticos, eles prezavam pelo saber, pelo conhecimento, tá? Então, diz que a terra é um aborto dos deuses. A terra é um aborto dos deuses. Que 2 deuses, Sofia e mais outro deus, tiveram relações, e então, dessa relação, a terra foi um aborto. A terra foi um aborto. Então, o que eles falavam, tá? O que eles falavam, esses gnósticos falavam, o que você faz, o que você faz com o corpo é indiferente, desde que você mantenha o seu espírito puro. A matéria, o corpo é mau, o espírito é bom, tá? Então é isso que os gnósticos ensinavam claramente, e nessa época se espalhou, como dentro do cristianismo também isso entrou com força dentro do cristianismo. Então, principalmente numa igreja que nem Corinto, que a liberdade que eles tinham, primeiro o problema que Paulo vai
discutir com eles é a questão, poxa, vocês têm uma pessoa, um irmão em Cristo, que tem uma relação com a sua madrasta, e vocês sabem e não fazem nada. O que acontece na comunidade é responsabilidade de toda a comunidade. Então, vocês têm que tratar isso, tá? Então, nós vamos ver que imoralidade sexual era um problema sério na igreja de Corinto, tá? Então, fala assim, vocês terem uma relação com uma prostituta, nós estamos falando da realidade lá de Corinto, tá? Por isso que ele usa esse termo mais forte, prostituta, aqui, nesse capítulo 6 aqui, tá? Porque era uma realidade. Porque eles vinham, as pessoas que se converteram também vinham desse ambiente, ok? Só que estava deixando de se contaminar por isso. Então nós temos aqui, o corpo, então é o mal, e a espiritualidade, ou espírito, esse sim, esse é bom, tá? Então, Cristo não poderia ter morrido em corpo, Cristo, eles falavam assim, que ele não poderia ter morrido, o corpo dele, porque foi uma morte espiritual que aconteceu com Cristo. Ele não foi realmente morto no seu corpo, o seu corpo não foi, tá? Por quê? Porque não tinha nada a perder ali, o corpo é mau, mas o espírito é bom, o espírito Então, Paulo, ele corrige esse erro grande, né, dessa igreja que falava que eles viviam acreditando nisso, porque dava para eles uma liberdade muito grande, porque eles podiam liberar seu pecado, o seu apetite sexual, de uma forma totalmente liberal, tá? Então, nós vemos aqui que o que você faz, olha só o que eles falavam, o que você faz com o seu corpo físico não tem efeito sobre a sua vida espiritual, então goza a vida. Usa o seu corpo, né? Por quê? Usa o seu corpo para, se você quiser ter relações sexuais com uma outra pessoa, com quem quiser. Isso se espalhou dentro da igreja. E na igreja de Corinto, isso era uma coisa fantástica. Esse ensino era fantástico, porque dava uma liberdade muito grande para eles, tá? Então, essa compreensão o que você faz com o seu corpo não tem efeito sobre a sua vida espiritual. Essa compreensão causou uma tremenda confusão na igreja, e o apóstolo precisou ensinar aqueles irmãos que a espiritualidade cristã, ela é concreta, ela é completa. Podemos e devemos glorificar a Deus através do uso que fazemos do nosso corpo físico. É isso que Paulo está falando. Tá? E os coríntios não, cheios do saber, cheios de entendimento, como eles falavam, né? Eles falavam, não, esse ensino do gnosticismo entra para eles, poxa, é isso que eu queria. Então hoje também, a igreja, as pessoas querem ouvir aquilo que interessa. Se você colocar uma pregação dessa aqui, as pessoas não querem ouvir, porque não te dá a liberdade de você fazer aquilo que você tem na cabeça, mas não vão realmente atrás daquilo que a palavra de Deus ensina claramente, tá? Então você deve glorificar a Deus através do uso do seu corpo físico. Isso é muito claro nesse ensino, tá? No versículo 20, onde nós lemos aqui, né? Tá? Honre a Deus com o seu corpo. Ele termina assim esse capítulo 6 aqui. Então são 3 os argumentos aqui em defesa do corpo. Esses 3 argumentos não deixam dúvidas a respeito disso. Ok? Então, o primeiro deles, que é o corpo físico, é para dedicação a Deus. O corpo físico é para dedicação a Deus. A visão dessa heresia dos coríntios, herética dos coríntios, liberou geral. Agora liberou geral. O uso do corpo, tá? Se o corpo é mau, tudo que eu faço no corpo vai ser desprezado, e só aquilo que é do espírito, da espiritualidade é que vai prevalecer, então eu gozo todas as coisas que eu posso fazer com o meu corpo,
tá? Porque no fim vai acabar tudo, a questão é o espírito, é isso que prevalece. É isso que prevalece. Esse ensino, ele tem influência até os dias de hoje. Dentro da igreja também. Ela foi contaminada, a igreja foi contaminada com esse tipo de ensino, porque a igreja se esqueceu que ele tem um cartão de visita, que a comunidade ela apresenta um cartão de visita para as pessoas. Mas espera aí, a igreja faz a mesma coisa que o mundo faz? A igreja pensa, conforme, e vão em tribunais humanos para resolver essas questões. Tem alguma coisa errada aí. Isso não é cartão de visita. Então as pessoas não querem saber de igreja, porque fala a igreja é hipócrita. Eles falam uma coisa, mas não vivem aquilo que falam. Então, olha só, a visão liberou geral o uso do corpo. Eles gostavam de repetir assim: todas as coisas são permitidas. Eles gostavam disso, tá? E que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E o apóstolo Paulo aqui, ele contra-argumenta essa afirmação, que muito embora o cristianismo não seja um amontoado de regras, de leis, tá? Os coríntios levavam a liberdade aos limites da libertinagem. O que é a libertinagem? Olha só, eu olhei aqui o que é a libertinagem. Libertino significa aquele que se entrega a prazeres do sexo. É isso que significa a palavra libertinagem. Aquele que se entrega aos prazeres do sexo. Tá? Isso vem na nossa mente, na nossa vida diária, isso vem de uma forma muito constante na vida que nós vivemos. Tá? Só que os coríntios liberou geral, agora, liberou geral. Então, Paulo, ele coloca aqui, ele coloca assim um argumento, coloca uma coisa que é realmente essencial. Ele fala assim: o corpo físico é para ser dedicado a Deus. O corpo físico é para ser dedicado a Deus. E o primeiro argumento que ele usa aqui, tá? O primeiro argumento é o estômago e os alimentos, sobre o estômago e os alimentos. Paulo diz o seguinte: que fazer sexo à vontade não é a mesma coisa que almoçar e jantar. E ele fala assim: tudo bem que é natural que o estômago tenha intimidade com os alimentos, mas o corpo foi feito para ter intimidade com Deus. Olha só que interessante. Tá? O corpo foi feito para ter intimidade com Deus. Só que lá fora, eles nunca vão entender isso no mundo. Mas dentro da igreja, se nós não compreendermos isso, liberou geral, gente. E é isso que ainda ficamos discutindo isso dentro da igreja. Tá? Então, quando existe uma disciplina dentro da igreja, a pessoa fala: não pode ser assim. Tem que ser mais liberal. Tá? Então, esse ensino bíblico aqui, ele fala muito sobre essa questão aqui. Tá? E aí, então, o pessoal começou a perguntar: peraí, Paulo, peraí, você está falando isso, tá? Mas quer dizer que então a gente não pode mais fazer sexo? Aí Paulo fala: não, claro que pode. É claro que sim. Mas desde que isso não atrapalhe a sua intimidade com Deus. Isso sexo deve ser feito dentro dos limites, pois se tudo é permitido, nem tudo convém. E já que o corpo físico é para Deus, ele não pode ter outro senhor. Muito embora tudo seja permitido, eu não vou deixar que nada ou ninguém domine o meu corpo, exceto Deus. Exceto Deus. Tem um ensino aqui, que ele é muito forte sobre isso, né? Tá? E Paulo, ele começa a falar realmente sobre o casamento. Sobre o casamento.
Porque quando uma pessoa se une à sua mulher, é um só corpo com ela. É um só corpo com ela. Desde o início, lá no livro de Gênesis ensina isso. E aqui também ele volta a falar sobre isso. O maior exemplo é sobre o casamento. Tá? Então, os limites da sua vida sexual, eles têm um limite, desde que não atrapalhe a sua intimidade com Deus. Talvez isso seja um pouco, assim, excessivo, né? Mas vamos compreender o que Paulo fala. Ele começa com o casamento em Gênesis e termina com o casamento em Apocalipse, dando esse exemplo. Que lá no capítulo 19 de Apocalipse, ele fala que nós somos a noiva, a igreja é a noiva, e Cristo é um noivo, e ele está realmente preparando a noiva para o encontro, para ter essas bodas do casamento, tá? E a noiva tem que se purificar, tem que se santificar, para ter esse encontro com Cristo. Então ele fala assim, tá? O segundo ponto é, o corpo físico está unido, o corpo físico está unido com Cristo. Disse que o corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. Deus não criou nenhum nem outro. Deus criou pessoas, personalidades completas, e a contragosto de muitos espíritas e gnósticos. Todos nós teremos um corpo glorificado, a exemplo de Cristo em sua ressurreição. Todos nós teremos um corpo glorificado. Então Paulo fala assim, este argumento da ressurreição é extraordinário para a nossa afirmação cristã, de que o corpo não é apenas a carcaça da alma. É uma outra forma de falar do eu, da sua personalidade. Tá? O corpo tem a ver com essa personalidade completa que somos nós em Cristo Jesus. Nós que estamos atrás da cruz. Então ele fala assim, isso explica porque Paulo usou a expressão encerão os dois uma só carne. Paulo usa aqui, no versículo 16, usa lá em Gênesis, ok? Usa em Mateus, usa em vários textos, ele usa. Porque o exemplo do casamento é um exemplo vivo daquilo que Cristo está fazendo com a sua igreja. Dessa união de Cristo com a sua igreja. Tá? E ele fala assim, que fala acerca da relação sexual aqui. Serão os dois uma só carne. Considerando que não podemos separar o espírito do corpo, todos aqueles que estão unidos espiritualmente com Cristo, também estão unidos fisicamente com Ele. É corpo e alma, é completo. A nossa união com Cristo é completa, é corpo. E é isso que Paulo está falando, está ensinando aqui. O mais complicado é o comentário aqui de 6:18, quando Paulo fala que o único pecado contra o corpo é o pecado sexual. Olha só, na verdade, em nenhuma outra prática, em nenhuma outra prática imoral e pecaminosa, nós entramos na relação íntima de uma só carne, como fazemos no ato sexual. Daí, a santidade do sexo e a exclusividade do relacionamento conjugal, até mesmo como figura de relacionamento que temos com Cristo. E olha só, ele fala assim, creio que há um paralelo aqui. Assim como só podemos ter um Deus, também só podemos ser uma só carne com uma pessoa só. E por isso mesmo é que há uma ordem, fugir da prostituição. No versículo 18a. Daí o fato de ser totalmente condenável a frequência a camas variadas, coisa que os coríntios faziam muito bem. Ou melhor, muito mal. E é isso o nosso modo liberal
da igreja entender sobre a questão do casamento. Você pode unir um cristão e um não cristão, podia unir uma só carne e se unir com Cristo? Um cristão e um não cristão se unam numa só carne e dizer que estão unidos no corpo em Cristo? Dá para ser? Pensa bem nisso. Por que que Paulo não recomenda que tenha uma união de casamento entre um incrédulo e um crente? O incrédulo está no mundo e o crente está sobre o domínio, sobre a igreja, sobre o domínio. Como é que eles vão se unir numa só carne e ser de Cristo? Nós pensamos isso de forma bem liberal. A igreja pensa de forma liberal. Se vocês estão sobre o domínio de Deus, se vocês estão sobre a cruz de Cristo, então procure pessoas que tenham a mesma fé. Que se unam no casamento, se for, e unam uma só corpo, e os dois têm um propósito de unir o seu corpo, uma só carne em Cristo. Aí sim. Agora, se você traz do mundo e você traz da igreja e une e falar que dá certo, não dá. É isso que Paulo está falando. E nós entramos numa relação muito fácil a respeito disso. E a outra questão é o recasamento. Como é que Deus vê isso? A igreja vê isso aí como uma coisa muito liberal. Liberou. Tá? Como é que Paulo está vendo isso? Quando ele vê a questão do recasamento. E ainda mais quando a parceira ou parceiro ainda está vivo. Como é que Paulo vê isso aí? Na primeira lei, entre os fariseus, eles discutiam com Jesus, falavam assim, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí ele falou, Jesus falou para eles, isso é pela dureza do coração de vocês. Porque não foi assim desde o princípio. O que Deus uniu, o homem não separe. É muito intenso essa relação de Cristo com a sua igreja, é muito intenso a relação do marido e mulher. É uma só carne. Há uma relação íntima, há um entendimento. Por isso que a vida sexual só é abençoada no casamento. Fora dele, não. Tá? Então, os jovens já vivem, para se conhecerem melhor, já vivem juntos. Rapazes e moças já vivem juntos. Tem repúblicas que vivem assim também, entre os jovens cristãos. Rapazes e moças, não vai acontecer nada. Tá? É uma liberação muito grande em relação a esse tipo. E Paulo adverte. O pecado sexual é muito grave. Quando o pastor cai em pecado sexual, praticamente não tem volta. Principalmente quando um pastor cai sobre isso. Mas tem muitos pastores que voltam numa boa. Sem ser disciplinados, sem ser tratados, eles voltam numa boa. E aí? A confusão que existe dentro da igreja a respeito disso. E Paulo fala aqui exatamente sobre isso. Então nós vamos no ponto 3 aqui, tá? O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Vocês foram comprados por um bom preço, por um alto preço. Nós cantamos isso. Eu sei que foi pago um alto preço. E agora, não sois de vós mesmo, e o Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo habita em vocês. Nós separamos corpo, alma e espírito em setores. Deus não separa, é uma coisa só, é o ser humano. É completo. Deus não separa. Então Deus não habita, Deus habita só no espírito. Não, Deus habita no corpo.
Deus habita no corpo do cristão, no corpo físico. Então ele fala assim, vocês foram comprados por um alto preço, por um bom preço. E agora vocês não são de vocês mesmos, agora vocês têm um Senhor. O Espírito Santo habita em vocês. Traduzindo em português, eu vou traduzir em português isso aqui. Somos a casa particular de Deus. E Ele não pretende nos alugar para ninguém. Ele não nos aluga para ninguém. Somos a casa particular de Deus. Somos, tem uma música, não tem, Satoshi? Somos casa de Deus, a morada do Pai. Tem uma música que fala sobre isso. Tá? Deus, nós somos a casa particular de Deus e Ele não pretende nos alugar para ninguém. O corpo provavelmente quer significar a personalidade completa e não apenas a dimensão física. Mesmo que, porque o ser humano não é corpo, mais alma, mais espírito. É simplesmente humano. E Deus não é de ocupar setores e cômodos. Ele habita no ser completo da pessoa que se entregou a Ele. Habita no ser completo. E nós setorizamos, né? Aqui Deus pode, aqui Deus não pode. Como se fosse corpo, alma, espírito. Quem fazia essa divisão eram os gnósticos que faziam essa divisão. E ainda nós continuamos fazendo isso. Porque nos dá liberdade. O Espírito Santo habita no ser completo do cristão. Corpo, alma e espírito. Completo. E não em cômodos. É a habitação completa. O que podemos aprender disso tudo aqui, que nós temos falado nesse texto do versículos 12 a 20? O resultado dessa compra, nós somos comprados por alto preço, foi essa habitação de Deus em espírito. Tá? E por conseguinte, o fato de que não podemos fazer com os nossos corpos o que bem entendermos. É isso que Paulo está falando. Diz Tiago que o Espírito Santo zela por nós com ciúmes. Em Tiago 4:5. Tal qual o marido apaixonado zela por sua esposa. O que significa, no entanto, essa habitação do Espírito Santo? Penso que é correto dizer que quando nos entregamos a Cristo, Deus nos coloca integralmente na esfera da ação do Espírito Santo. Isso é, tudo o que somos, a unidade corpo, alma e espírito. Fica sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Ele passa a ter acesso às nossas mentes, nossas emoções, nossos desejos físicos. Ele pode e é capaz de interferir em nós sem o risco de nos violentar, pois que abrimos a porta da casa para que Ele faça morada. Senhor, pode entrar em todos os cômodos da minha vida, todas as áreas, a casa é tua, pode entrar. Tá? E nós temos então essa, diferente da ação do diabo, que faz tudo isso sem ser convidado, ele invade. E é isso que está acontecendo no meio de nós, uma preocupação muito grande, de que ainda é muito mais fácil pensar como os gnósticos. Dar essa liberdade. O que eu faço no corpo não tem consequência nenhuma. O que interessa é a minha vida espiritual. Errado? E Paulo corrige esse problema que é muito sério na igreja de Corinto, e que infelizmente acontece nas nossas igrejas com uma facilidade muito grande, com uma libertinagem muito grande. Os jovens já pensam dessa forma, os pastores já pregam mensagens que são voltados mais para que atraia as pessoas,
mas não fala exatamente o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Nós somos o domínio de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo, a habitação de Deus. E Deus não aluga para ninguém essa habitação. É morada exclusiva. Ele tem ciúmes, porque realmente ama a sua igreja. Agora, cuidado, né? Ele fala assim, não se junta, porque se você juntar-se com uma prostituta, você é uma carne com ela, com essa pessoa. E como é que vocês podem realmente ser templo do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo pode habitar nessa relação? É isso que está acontecendo. Trocas de casais, trocas de recasamentos, né? Tá? Então, Jesus foi muito claro. Deu carta de divórcio, por quê? Pela dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Ela tem que ser pensado claramente, essa relação. Tá? E Paulo fala bastante sobre, nós estamos falando até o capítulo 10, sobre a questão da imoralidade sexual. Ele vai falar, porque é um pecado muito grave. E que nós, igreja, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo com uma liberdade muito grande para fazer essas coisas. Sem ver realmente o que o texto bíblico fala. Como Deus preza essa morada em nós. E como é que nós vamos nos associar? Fizemos, é a mesma coisa. Você casa com uma pessoa, depois recasa de novo, não deu certo, recasa com outra. Espera aí, com quem você está fazendo? Se tornando um só corpo, assim como Cristo representa ali com a sua igreja, tá? Num só corpo. Ele habita em nós, seu Espírito Santo. E ele não fica trocando de morada, não. Ele não aluga essa morada para ninguém. Nós temos que repensar isso. Que o casamento, o exemplo do casamento que Deus desde o início serve para nós, o exemplo daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e na vida da igreja. Por que há tanta confusão? É por causa desse espírito de liberdade. Gente, nós não podemos deixar que o mundo nos influencie. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que influenciar e não o mundo nos influenciar. Tá? Então, quando eu era convidado para falar sobre namoro, os jovens me convidavam, uma vez que eles ouviram falar, eu falei, não, esse pastor não serve, eu vou buscar outro pastor ou outro preletor que fale nos dê um pouco mais de liberdade, porque esse pastor é muito quadrado. Tá? Mas o que a gente não pode fazer é sair daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado de forma muito clara. Tá? Então sempre volta, não foi assim desde o princípio. Como foi desde o princípio? Que homem e mulher se tornassem uma só carne. E que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Como é que Deus vê? Duas pessoas que se casaram. Como é que Deus vê? Tá? E é isso que Deus está até nos dias de hoje, olhando para a sua igreja. Deus não mudou. Não deu mais liberdade. Não escreveu um outro evangelho para te dar liberdade. Não, Deus não fez isso. Tá? Por isso que eu achei que quando eu falar sobre a disciplina, tá? Ali no capítulo 5, falar, deve ter só uns 30, no máximo, visualizações. Porque isso não vai interessar. Mas é surpreendente, porque foi a maior visualização que nós tivemos até agora. De 106 visualizações. E ainda continua, mais ou menos 3, 4 por dia, tem aumentado cada dia. Tá? Então, essa é a nossa posição em Cristo, né? Ok?
nós vamos encerrar aqui o culto de hoje. E nessa semana, então, os coordenadores, eu passei o estudo, mas gostaria que vocês dessem atenção nesse texto aqui, que talvez tenha bastante coisa para conversar, bastante coisa para discutir também. Acho que seria interessante, tá? A questão do versículos 1 a 11, eu dei um exemplo lá, o que vocês fariam, mas não retenha muito tempo nessa parte, mas sim nessa parte aqui, eu acho que vai ser muito importante para o estudo e para o desenvolvimento da prática nos grupos pequenos do estudo dessa manhã. Amém? Tá? Vamos orar? Querido Deus e Pai, agradecemos mais uma vez que a Tua palavra ela é muito clara, Pai, para nós, mas nós inventamos um meio mais fácil de podermos entender ou dar liberdade, Pai, ao nosso corpo, as coisas que queremos fazer, as coisas que queremos, Pai, ter esse prazer que o mundo nos oferece, ó Pai. Mas é muito claro essa habitação do Espírito Santo em nós. E que o Senhor é um Senhor fiel que, quando vem habitar em nós, Ele não escolhe os cômodos, mas Ele habita em toda a nossa casa, em todo o nosso ser, ó Pai. E assim também é com relação ao casamento, é com relação ao nosso entendimento, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem feito nos casamentos também, nas nossas vidas, nesse entendimento que nós temos, ó Pai, dando liberdade, Senhor, a nós podemos ter experiências, Senhor, experiências sexuais, Senhor, fora do casamento, Pai, e que dentro do casamento também, outras experiências, mas o Senhor nos ensina claramente que estas ações, essas atitudes, essas práticas, são práticas condenáveis mesmo, Senhor, dentro da Tua palavra, e que o Senhor detesta o pecado, Pai. E o pecado leva à morte, Senhor, e é por isso que, mais uma vez, peço que o Senhor nos desperte, Senhor, Pai, para essa habitação que o Senhor fez em nossas vidas, em nosso corpo, Pai. E que o nosso corpo seja realmente templo do Espírito Santo. Nosso corpo realmente, Pai, realmente viva para Te glorificar em todas as coisas mesmo que nós vivemos. Pai, Te louvamos pela Tua palavra. E mais uma vez agradecemos. E oramos em nome de Jesus. Amém.